Bom, então, entrando na tela do SGP, aí ele aparece assim, né? Já aparece sua turma. Primeira coisa que vai fazer é o planejamento. Então, eu selecionei aqui, plano anual. Aí ele vai abrir. Aí você vai selecionando um de cada vez. Então, matemática, vai aparecer os objetivos pro primeiro bimestre. Então, por exemplo, esses que estão em azul foram os que eu selecionei para o primeiro bimestre de matemática. Quando eu clico, ele aparece desse lado. Então, eu selecionei todos que é do primeiro bimestre de matemática, de história, depois geografia, fiz tudo do primeiro bimestre. Aqui eu copiei e colei do meu planejamento do ano anterior. Só organizei nessa ordem que eles pedem: objetivo, conteúdo, estratégia e avaliação. Então, eu fiz tudo do primeiro bimestre, aí subi e salvei. Aí clica salvar. Aí eu fui para o segundo bimestre. Então, você fecha essa aba, abre do segundo bimestre. Aí fiz a mesma coisa, fiz tudo do segundo, fui fazendo mês a mês. Terminando o planejamento, aí você entra aqui, calendário escolar. Você clica em calendário, ele vai abrir esse calendário do mês. Eu vou abrir aqui julho, ou vou abrir agosto, porque os outros já estão feitos os dias. Quando você abre o mês, então se você clica aqui, ó, dia 3, aqui é dia 3 de agosto, é uma segunda-feira. Cliquei, vou entrar aqui, nova aula. Aí ele abre essa janelinha. Eu deixei tudo quantidade de 1, aí você pode escolher aqui, ó, aula única ou repetir no bimestre atual, repetir em todos os bimestres. Quando você clica repetir no bimestre atual, então ele vai criar essa aula para toda segunda-feira do bimestre. Então, você vai ter que fazer isso pelo menos 5 vezes, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, para abrir a aula daquela semana por bimestre. Eu coloquei por bimestre, não coloquei em todos os bimestres, porque tá tudo meio bagunçado, então eu preferi fazer bimestre por bimestre. Então, eu cliquei aqui, aí você vai por cadastrar. Quando você colocar cadastrar, aí vai ficar assim, ó. Vou pegar um que já tá cadastrado aqui, por exemplo, março, tá vendo? Aí ele fica aparecendo calendário, aula, 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 aula. Quando eu clico em uma aula aqui, aí ele já aparece desse jeito, que a aula já tá cadastrada, tá vendo? Se eu clicar aqui, vai abrir ou para eu excluir essa aula. Então, por exemplo, foi um feriado ou uma reunião pedagógica e você já tinha criado a aula. É por aqui que exclui, tá bom? Depois que tá tudo criado, para registrar o conteúdo do dia, você vem aqui, diário de classe, frequência. Aí abre essa tela, você seleciona aqui no calendário a data. Então, as aulas que você criou, elas ficam todas assim em destaque. O dia ele fica meio apagadinho, é meio esquisito, mas é assim, é desse dia, tá? Aí vou abrir aqui uma aula qualquer, ó. Maio, junho, por exemplo. Vou pegar aqui, maio, dia, sei lá, qualquer dia. Aí você clica no dia, ele abre. Deveria abrir. Ele não quer abrir. Peraí, gente. Falhou aqui. Por que ele não quer abrir? Pronto, abriu. Abriu qualquer dia. Quando você descer aqui, frequência. Aqui você registra a frequência. Você pode ordenar por ordem alfabética, do jeito que você preferir. Aparecem os alunos, todos já têm presença, você marca as faltas. Aí você vai para o conteúdo. Então, tudo que você selecionou para aquele bimestre vai aparecer aqui, tá vendo? Aí você seleciona o conteúdo da aula, ele vai vir para esse lado. Aqui você digita os seus objetivos específicos. Eu coloco, igual eu colocava lá no antigo SGP, aquele primeiro quadradinho que tinha, o campo, aquele primeiro campo eu coloco aqui. Aqui as atividades que eu desenvolvi. Lição de casa aqui embaixo. Aí você sobe tudo. Aperta em salvar. Aí você tem que prestar atenção, porque aqui em cima ele vai aparecer, ó, frequência realizada com sucesso. Eu não mudei o plano de aula, então ele não vai aparecer. Aí aparece plano de aula
com sucesso. E ele some. Então, se você não prestar atenção que ele salvou, você pode depois... Será que salvou? Aí você vai ter que abrir o plano de aula para ver se ele está salvo ou não. Não fica com aquele tiquezinho verde igual ficava no antigo SGP. Tá, meninas? Bom, acho que é isso. Não sei se esse é o jeito certo, mas foi o jeito que eu fiz. Deu certo pra mim, salvou. Então, só pra ajudar vocês, espero que tenha ajudado.